Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos aplicar um pouquinho mais sobre a técnica de análise de estabilidade de taludes, focando assim desde taludes naturais, taludes artificiais feitos pelo homem e até mesmo a estabilidade de aterros sanitários, células de aterros sanitários, visando obter um fator de segurança, para que a gente possa desenvolver essas atividades sem correr o risco de ocorrer deslizamentos, que podem causar impactos financeiros e também até mesmo vidas humanas, danos ambientais e tudo mais. Então, na sequência, vocês já devem estar habituados com o GeoStudio, vocês devem estar utilizando ele na disciplina de simulação e modelagem. Então eu vou deixar essa parte introdutória para outro dia. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar fazer para iniciar o nosso projeto? Sempre selecionar métrico, certo? Porque a gente trabalha em unidades métricas, então seguimos na mesma configuração. Na sequência, a gente vai em novo, seleciona o métrico. Quando ele vai abrir, a gente vai escolher o que vamos trabalhar. No nosso projeto de hoje, vamos pensar aqui, vamos trabalhar com o novo material, sei lá, aula 15. Fechar. Ok, para análises. O que a gente vai adicionar na nossa análise? Primeiro, nós vamos trabalhar com modelos 2D, tá? 2D, espessura de elemento de 1 metro inicialmente, Na sequência, slope W, e a gente escolhe equilíbrio de limite, que é o que a gente trabalhou em aula, utilizando os métodos de Morgenstern Price, de Jambu, de Bishop, tá? E ok, beleza, agora já estamos em geometria 2D e com estabilidade de taludes. Quando a gente vai fazer a configuração, a gente precisa manter o meia senoide selecionado, tá? A poropressão, a gente trabalha com uma linha piezométrica, na qual a gente pode indicar aonde se encontra o nível freático, tá? Da nossa análise, que, como a gente sabe, isso influencia muito na nossa estabilidade do talude. E eu gosto sempre de colocar a aplicação do ajuste da linha freática, mas isso é a minha opção. Na superfície de pesquisa, a gente tem vários métodos que a gente pode utilizar, tá? Podem ser tanto entrada e saída, onde eu inicio a análise e onde se encerra essa análise, ou, como eu gosto de avaliar um pouco mais, tá? Grades e raios, para ver onde se encontra os principais pontos de erros, de ruptura que pode acontecer no nosso talude. Mas depois a gente pode fazer uma alteração na sequência para facilitar a visualização disso para vocês, tá? A distribuição constante, tá? Na avançada a gente vai deixar da mesma maneira, ok? Ótimo, beleza. Na sequência aqui, primeira coisa que eu costumo fazer, estabeleço uma linha de grids. Vamos trabalhar aqui no eixo X com 0 e máximo de 100 metros, um mínimo de 0 para um máximo de 50 metros, ok? Gosto de trabalhar com o meu incremento manual, tá? Para o Y eu vou trabalhar com incrementos de metro em metro, para X eu vou trabalhar com incrementos de 5 em 5 metros, ok? Fechamos aqui e beleza, olha só, já temos nosso grid aqui. Agora vocês podem escolher duas formas, tá? A gente precisa desenhar o nosso talude, tá? Para isso, vocês podem tanto importar um arquivo de CAD, tá? Jogar ele aqui no sistema, ou vocês podem desenhar o talude de vocês, as formas de vocês manualmente aqui dentro, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nós vamos pegar e vamos desenhar o nosso talude, tá? Vamos fazer algo bem simples hoje, tá? Então vamos começar aqui, o nosso talude vai começar em 26 metros, ele vai ter 15 metros de distância aqui, tá? De talude. E ele vai vir aqui, ó, olhem só, ele vai descer cerca de
Vamos dizer aqui 16 metros de altura vai ter o nosso talude, tá? Com uma declividade aqui de bem tranquila, bem estável, digamos assim. E aí ele se estabelece. Ótimo. Beleza, já temos aqui o perfil do nosso talude inicial. Se a gente quiser fazer uma pequena análise, tá? Uma verificação como se existissem dois materiais formando esse talude aqui, tá? Então a gente pode selecionar novamente a linha, que isso aqui é só orientativo, tá? E selecionamos, beleza, o material começa daqui e vai até este ponto, tá? Até aqui, vou diminuir um pouco mais meu... Ótimo. Beleza. Agora já temos aqui nossas duas avaliações aqui. Vai ter um material em cima e um material aqui embaixo. Ótimo. Então, nossa sequência, precisamos criar as regiões, porque como vocês já devem ter trabalhado também com o professor Cleomar, aqui vocês apenas precisam definir, né, quais seriam as regiões de avaliação da tua área, né? Porque dele começa a fazer uma interpolação por áreas, por alturas, né? Então, polígono, né? Selecionamos a nossa primeira região aqui. Aqui o primeiro ponto. Segundo ponto. E encerramos nossa primeira região. Nossa segunda região. Vem para cá. Aqui. Deixa eu aumentar aqui para voltar para 1, senão ele fica meio complexo de avaliar. 65. E vai até 0. E vai até aqui. Ok, temos já as nossas duas regiões avaliadas aqui dentro, ok? Na sequência, vamos fazer agora o nosso nível freático, tá? Aplicar a nossa poropressão. Beleza, vamos adicionar a nossa poropressão, inserir a poropressão. Vamos supor que ela passasse por aqui. Ela deixa e ela aflora. Vamos pensar que isso aqui fosse um lago, ok? Então, beleza. Temos aqui a nossa poropressão. Vamos inserir nossos materiais. Dados, né? Vamos colocar aqui nosso solo 1. Escolhemos aqui uma corzinha mais clarinha para ele. More column. Aqui se encontram as nossas informações que tiramos lá do nosso círculo de Moore, né? Que a gente viu na nossa aula passada também, que é o nosso peso específico, coesão efetiva e o ângulo de atrito, ok? Então, nosso peso específico para esse solo será 14 kN por metro cúbico, nossa coesão será de 21 kPa e nosso ângulo de atrito será de 25. Ótimo, nosso primeiro solo já está alinhado. Nosso segundo solo, solo 2, ele vai lá, uma cor um pouco mais escurinha aqui. Ok, agora vamos lá, more column. Esse solo aqui, como ele está mais baixo, ele tem uma densidade um pouco maior. Vamos colocar 16 kN, uma coesão efetiva de 28 e um ângulo de atrito de 30. Ok? Beleza. Agora a gente já encerrou nossos materiais. Precisamos colocar eles aqui no nosso desenho. Então, ele já está aqui, aplicar materiais, solo 1. Solo 1 será essa primeira parte. E o solo 2 será a parte inferior. Notem que a partir de agora, a nossa linha piezométrica já está indicando que temos a formação de um lago aqui, né? Já temos aqui infiltração nesse ponto. Então, o que ele vai entender? Que o nosso solo desta linha para baixo se encontra em processo de saturação, ok? Ótimo, beleza. Então, já estamos meio caminho andado no nosso trabalho, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Definir o nosso grid de análise. Lembra que eu falei para vocês que antigamente nós escolhíamos um ponto aqui e criávamos um raio de avaliação e daí precisamos fazer isso inúmeras vezes.
No software ele acaba sendo mais simples, olha só, determinamos mais ou menos uma zona de avaliação, tá? Como será a nossa grade? Eu vou colocar aqui, será 20 em X e 10 em Y, ok? Vai formar uma malha aqui. E o nosso raio de superfície da pesquisa vai ser todo esse trecho daqui até aqui, ok? Número de incrementos, vamos utilizar 10 incrementos. Usar ângulos ativos, isso aí acaba afetando um pouquinho a nossa estabilidade, mas ele afeta o nosso empuxo ativo e o nosso empuxo passivo. Fechamos aqui. E ok, agora só precisamos rodar a nossa análise. Então, soluções, iniciar, tá? Precisamos salvar, né? Aula 12/6. Claro, não posso tapar. 12/6, salvar, e agora ele começa a fazer nossa avaliação. Esperar um pouquinho, enquanto ele está fazendo a nossa análise, solucionando. Isso aqui. Beleza, voltamos à nossa área de avaliação. Notem que nesse ponto aqui a gente consegue avaliar todos os possíveis, né, cenários, sendo que o nosso fator de segurança aqui mais baixo foi de 1,78 nessa parte inferior aqui, tá? Eu vou desselecionar um pouco aqui os nossos vértices, apenas para vocês perceberem que nossos pontos se encontram dentro da nossa área de avaliação. O que isso é muito importante para que a nossa análise esteja, né, mais coerente. Se essa análise aqui se encontrar próximo de um vértice ou muito na saída da nossa malha de avaliação, acaba ficando na dúvida, né? Tipo, será que esse aqui é o nosso menor fator de segurança mesmo? Ou será que existe um fator de segurança ainda menor num outro vértice aqui? Então a gente sempre precisa focar que o nosso menor fator de segurança precisa estar próximo do centro da nossa malha de análise, ok? Muito bem. Algo que a gente precisa também observar é, podemos verificar a nossa linha piezométrica, né? Aqui, ó, poro-pressão, fechar, notem, né? Nossa maior poro-pressão aqui embaixo, devido às suas cargas, né? Beleza, isso vocês já devem ter visto. E aqui seriam todas as análises. Por exemplo, todas as possíveis chances de rompimento desse talude se encontram até essa zona vermelha aqui. Deixa eu até vou desselecionar isso. Notem que, veja só, a possibilidade de ruptura acontece nessa zona aqui, nesse momento aqui. Ok? Sendo que nesta área branca é onde se encontra a zona crítica, ou melhor dizendo, o nosso menor fator de segurança. Como a gente havia reportado também, note-se quando a gente seleciona aqui embaixo, exibir todas as superfícies de pesquisa, olhem só a quantidade de avaliações que foram realizadas pelo software para a verificação da estabilidade deste talude aqui, né? Notem-se que foram centenas de possíveis superfícies de ruptura. Porém, né, as mais críticas se encontraram nesta área vermelha aqui. Ok? Então, outra avaliação que a gente pode realizar aqui neste ponto da nossa aula é também a identificação dos valores existentes dentro das lamelas, das fatias do nosso talude, né? Que, como a gente também viu na nossa última aula, é a partir delas que a gente acaba fazendo a verificação
da tensão cisalhante, né, da estabilidade deste talude aqui. Então, o que a gente precisa fazer para descobrir esses valores aqui? A gente pode pegar todas essas informações simplesmente selecionando este ícone aqui. Visualizar informações da fatia. Ok? Ele vai aparecer, por exemplo, vamos selecionar esta fatia aqui de cima, tá? Que agora ficou, olha só, selecionadinha. Essa fatia ela apresenta então um peso de 61 kN, tá? Total. Ela tem uma força cisalhante de 51 kN. Ela tem todas as informações aqui. O lambda aplicado é 0,48. O ângulo da base dela foi de menos 45 graus. Tá? Ela tem uma largura média de 1,26 m, uma altura média de 3,89 m, um comprimento de base, que seria esse comprimento de base aqui, ó, de 1,59. Lembram, né, que a gente falou que isso a gente fazia no papel, desenhando em escalas, os engenheiros precisavam ir etapa por etapa, repetindo esse processo até chegar no menor fator de segurança possível, né, que demonstrasse a estabilidade deste talude, né, enfim. E aqui a gente consegue, né, pegar informação de todos eles. Notem como vai variando a angulação, as massas, ok? Olha, elas vão aumentando porque, afinal, o nosso talude ele está, né, deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui, ele está variando, né, a altura da sua fatia. 104, 108, 110, 115, 147, 51, 52, olha, começou a diminuir. Novamente. E olha só o ângulo como vai ficando. Ok? Beleza. Essas informações aqui a gente consegue utilizar, né, para fazer os nossos relatórios, né, de estabilidade, para ver como está se comportando, né, o nosso aterro, né, nosso talude. Então, beleza. Vamos eliminar aqui. Deixa eu desmarcar isso aqui para vocês verem os diferentes materiais, ok? E ok. Muito bem, então agora a gente já tem vários elementos, já identificamos a nossa superfície de ruptura principal, né, o nosso menor fator de segurança, que é 1,78. Agora a gente pode fazer até comparações com outros métodos, né? Por exemplo, a gente vem aqui, nosso talude, né, a gente vem em definições, tá? Dados do projeto, e a gente pode trocar o nosso método de análise, né? Por exemplo, ir lá para uma análise de Jambu, tá? Vamos a uma análise de Jambu, ele vai avaliar da mesma forma, tá? Temos todos os nossos elementos aqui iguais e podemos, né, virmos para cá nas soluções e iniciar a nossa análise novamente. Então, após a avaliação aqui do nosso método do Jambu, vejam só, o nosso fator de segurança, que era de 1,7, agora caiu para 1,49, certo? A nossa fatia, aparentemente, ela tem um formato similar, mas já garanto para vocês que vai ser que o formato dela é ligeiramente diferente do que foi avaliado lá pelo nosso método de Morgenstern Price, tá? E assim a gente pode fazer, né, todas as diferentes avaliações, né, do nosso talude. Vamos até ver aqui a nossa superfície, olha só, tá aí, bonitinha, ok? Ótimo, pessoal, olha só. Com isso a gente pode fazer vários possíveis alterações, sabe? Por exemplo, a gente pode criar uma estabilidade de um talude de uma barragem, ok? E fazer a mesma avaliação. Vou apresentar aqui para vocês rapidinho. Então, pessoal, nesse exemplo aqui que eu preparei para vocês, eu criei um talude, né, de uma barragem, que ela vai ter um determinado tipo de solo externo. O núcleo dela é um núcleo mais pesado, para dar um pouco mais de estabilidade. Ele é feito sobre uma estrutura de rocha, tá? Natural. E eu propositalmente deixei ela com uma instabilidade muito grande, um ângulo muito acentuado aqui, tá? E ao mesmo tempo eu criei com que o nosso nível freático se encontre muito próximo da borda aqui
do nosso talude, tá? Isso vai causar com que ele tenha muita instabilidade, tá? Ele possa vir a romper, ok? Vocês podem ver até, deixa eu até alinhar aqui para vocês. Esse aqui seria um mapa piezométrico dela, olha só, ok? Mas vou desativar ele aqui. Já preparei a nossa possíveis análises, tá? Estão todos aqui a nossa estrutura, os diferentes raios de avaliação. E vamos fazer uma pequena análise aqui para que vocês possam observar. Então, na sequência, aqui temos várias possíveis avaliações, né? Aqui temos até os valores de poropressão, a gente pode adotar aqui, selecionar 200 de poropressão e tal, mas isso vocês veriam muito mais na avaliação do CIP, tá? E do CETRAN. Muito bem, muito bem. Agora já temos a nossa avaliação aqui. Deixa eu ativar nossos materiais. E aqui está ele, olha só. Que legal. As fatias, como a gente já tinha falado. Temos as principais faixas. Era isso aí, pessoal. Se a gente alterar, vamos pensar aqui, vamos na parte de definições. Vamos alterar os nossos dados do projeto. Vamos usar o Morrison Price. Meia senoide, e aqui na superfície a gente vai colocar aqui entrada e saída, tá? Então vamos lá. Vamos fechar aqui sem trinca, fechar, beleza. Então a nossa entrada e saída vamos colocar agora. A nossa entrada eu vou colocar aqui um ponto. O nosso ponto de entrada vai ser aqui e o nosso ponto de saída vai ser aqui, ok? Então estão ali nossos valores, fechar. Com isso a gente não precisa criar mais elementos. A gente vai em soluções e inicia a nossa análise. Então, pessoal, quando a gente seleciona aquela opção, né, de não fazer nosso grid, ele faz uma análise geral e em qualquer local ele vai inserir o nosso ponto, nosso fator de segurança menor. Nesse caso, o nosso menor fator de segurança nesse método de cálculo foi de 0,84, né? E também, olha, rompe praticamente todo o talude. Se a gente avalia todas as fatias, mudou, né? Como vocês lembram, no método anterior ele vinha até a rocha, agora ele não vem até a rocha, certo? E estas foram todas as possíveis análises realizadas, ok? Beleza. Então agora a gente vai para a parte mais legal do trabalho de vocês. Vocês já viram, né, todas as possíveis alterações que a gente tem aqui, certo? E o trabalho de vocês para o dia de amanhã, dia 12 de junho de 2020, será... Então, pessoal, para o trabalho de vocês, o que vai ser elaborado, tá? Vocês vão definir um talude, um aterro sanitário, tá? Tendo todos os parâmetros, tá? Dos resíduos, ângulo de atrito, coesão, densidade, todos eles aqui, tá? O solo de cobertura também, tá? Isso vocês vão buscar todos os valores. O solo natural de vocês. E, por exemplo, onde vai estar a poropressão desse solo aqui para fazer análise, correto? Então vocês vão fazer uma análise desse aterro, tá? Análise 1, como se todo o resíduo fosse com uma característica única, tá? E uma segunda análise, tá? Com um aterro assim, 30 anos de operação, onde a gente vai ter 3 camadas de resíduos com características diferentes, sabe? Um vai ter um maior ângulo de atrito, maior coesão e assim sucessivamente, como a gente viu na nossa última aula, correto? Ou seja, vocês vão criar materiais diferentes dentro do aterro sanitário, tá?
Com isso, vocês vão ter são duas análises aqui. A terceira análise é quando todo este material já estiver, digamos assim, estabilizado. 50 anos no futuro, quando tudo já foi parado de colocar resíduo aqui dentro, qual será o fator de segurança deste talude aqui, ok? Como vocês vão acabar me enviando esse material? Quando vocês salvarem ele, certo? Salvar o material, ele vai abrir um arquivinho como se fosse um desses aqui, ó, aterros, configurações de aterro, testes e tal. Esse arquivo aqui vocês vão me encaminhar, certo? Ele pode ser feito, esse trabalho aqui, realizado em duplas, ok? Então, vocês podem se combinar e em duplas realizar esta avaliação aqui. É bem tranquilo com essa nossa análise de dados que eu passei para vocês, esse pequeno tutorial, vocês conseguem vários elementos, sabe? Vocês podem trazer daí, tipo, me discutir um pouquinho sobre as superfícies de ruptura e tal. Beleza? No final eu quero só um pequeno textinho assim, dizendo assim, por que houve variação, né, do fator de segurança ao longo do tempo. Ok? Valeu então, pessoal. Até mais.